Olá pessoal, atendendo a pedidos eu vou fazer uma explicação mais detalhada sobre as entidades. As entidades do nosso sistema serão a estrutura, a modelagem dos dados que vamos trabalhar no nosso negócio. Por exemplo, o meu negócio, aqui do exemplo, ele é o controle de uma instituição educacional. Então, poderemos ter professores, alunos e funcionários. Então, claro que eu não vou fazer tudo, porque vai dar muito tempo de vídeo, mas vamos começar então com um aluno. Essa entidade ela vai ter uma complexidade boa para poder vermos e trabalharmos classe abstrata, herança e interface. Então, como vocês podem ver, eu já selecionei aqui nos repositórios, todos os repositórios do grupo. Eles já estão na minha máquina. À medida que vocês forem fazendo, eu vou atualizando aqui e vou vendo o que vocês foram acrescentando. Certo? Aqui eu criei um projeto da videoaula, ele está vazio. E eu vou criar uma classe Launch. Vamos colocar aqui um pacote adequado. br tudo exemplo vai ser o meu launch. A classe launch ela tem a única responsabilidade de inicializar o sistema através desse método main. Então a única coisa que ele vai fazer é inicializar o sistema. E qual é esse sistema? Bem, para podermos ter o que trabalhar, precisamos das entidades. Ela vai ser a nossa base, vai ser os nossos operandos que vamos trabalhar para poder fazer alguns cálculos nele. Cálculos não é só matemática, a gente pode fazer algumas operações nelas. Então, vamos colocar aqui fazer uma classe. Eu vou colocar no pacote negócio. Novamente, esses pacotes que eu vou colocar, ele segue uma arquitetura de divisão de preocupações. Então, primeiramente, eu vou me preocupar com a lógica de negócio da minha aplicação. Eu não estou utilizando o padrão MVC. Ok, então vamos aqui colocar o nome da minha primeira entidade, aluno. Aluno ela vai ser uma classe abstrata. Por quê? O nosso projeto ele é composto de diversos tipos de aluno. Então, esse Azinho aqui maiúsculo, ele vai definir uma classe abstrata. Então, temos duas. Aqui temos uma interface com o I e temos nossas classes mesmo concretas a qual iremos trabalhar. Então, o aluno um aluno EAD, um aluno à distância, ele também é um aluno. Um aluno integrado, que ele estuda de manhã e de tarde, ele também é um aluno. O aluno subsequente, que ele vai estudar à noite como se fosse um curso universitário, ele também é um aluno. O aluno Pronatec, ele é uma modalidade diferente de aluno, mas ele ainda assim é um aluno. E qual é a diferença entre eles? O aluno EAD, o aluno integrado e o aluno subsequente, eles são alunos avaliáveis. Então, eles fazem provas, eles ganham uma nota e eles possuem uma média. Então, o aluno Pronatec, ele não tem uma avaliação. Então, o aluno Pronatec, ele vai ser apenas um aluno e a gente separa o que varia. Todos eles são iguais em ID, nome, dias letivos e presença. Todos eles precisam ter uma presença, senão são reprovados. Mas o aluno EAD, o aluno integrado e o aluno subsequente, eles têm algo diferente. Eles variam, porque eles são alunos especializados. E qual é a especialização deles? A especialização deles são serem avaliáveis. Então eu criei aqui uma classe abstrata
aluno avaliável, que ele vai possuir um vetor de notas e ele vai possuir um método para avaliar, dando a unidade e a nota daquela unidade, e uma média, que vai calcular a média do aluno. E por que aqui eu usei uma classe abstrata e não uma classe? Porque eu não quero no meu sistema que existam objetos aluno. Ele vai existir somente aluno EAD, aluno integrado, subsequente, aluno Pronatec. Da mesma forma, eu também não quero um aluno avaliável, porque ele tem que ser do tipo EAD, integrado, subsequente ou Pronatec. E nessas classes concretas, vocês vão perceber que não temos nenhum atributo e nenhum método a mais. Mas caso precisamos especializar, aqui nessas classes é que devemos construir esses métodos. Observe que aluno avaliável, ele herda de aluno. Então, um aluno avaliável tem tudo que um aluno tem. E no caso do aluno EAD, ele herda tudo que a avaliável tem e tudo que aluno também tem. E por que eu coloquei aluno avaliável como classe abstrata e não como uma interface? Porque o mesmo código de avaliação ele vai ser usado nos três. Não temos diferença. O mesmo código para média também vai ser nos três. Então, como não temos diferença, ele vai compartilhar um código. Então, ele é uma classe abstrata. Diferente da interface local, que o local ele vai determinar qual desses tipos de aluno eles estão na instituição ou fora dela. Nesse caso, o aluno integrado ele está na instituição, o subsequente ele também está, e o aluno Pronatec também está. O aluno EAD, não, ele está em um canto à parte, em um outro lugar que não seja a instituição. E por que precisamos dessa interface? Porque quando acontecem viagens educacionais, essas viagens elas só podem ser permitidas para os alunos locais, os alunos que estão na instituição. Então, como é feita essa permissão? Essa permissão ela é feita de forma diferente nos três. Então, no aluno integrado, existem as regras de permissão para o aluno integrado, que são mais rígidas. O aluno subsequente ele tem uma outra regra de permissão. E o aluno Pronatec, ele sempre é permitido, independente de quantas vezes ele falte, ele é permitido viajar. O aluno integrado ele precisa ter 20%, 80 ou mais por cento de presença para poder ter a permissão para viajar. Já o aluno subsequente, ele é 60% ou mais. Então, existem formas de verificar esse comportamento em diferentes classes. É por isso que usamos aqui uma interface e não uma classe abstrata feito o aluno avaliado. Uma outra coisa também por que o aluno local ele não estende de aluno assim como um aluno avaliado? Porque, como no nosso sistema, no futuro, poderemos ter professores e alunos, professores e funcionários, e tanto os professores quanto os funcionários, eles também podem participar dessas viagens pedagógicas, acompanhando os alunos como responsáveis. Então, eles não podem ser alunos. Então, uma interface ela é apropriada justamente para libertar essa condição. Então, temos alunos locais, podemos ter funcionários locais e também podemos ter professores locais. Os professores de EAD podem também estar espalhados e podemos ter também funcionários do curso de EAD que também podem estar fora da instituição. Então, esse domínio de problema que eu descrevi para vocês é o que vai ser implementado. E também o que eu quero que vocês pensem com relação ao projeto de vocês. Que vocês usem classes abstratas, que vocês utilizem interfaces e que isso tudo tenha um senso. Então vamos agora
a parte de programação. Então aqui eu já criei o meu aluno, vou criar os meus atributos. Ok, agora que criamos os atributos, eu vou criar o construtor. Esse construtor ele precisa receber a quantidade de dias letivos pelo qual vamos definir a lista de presença. A lista de presença ela deveria estar aqui? Não, né? Deveria estar em uma outra entidade que seria o curso referente ao aluno. Mas como eu não estou implementando outras entidades, senão não daria tempo, então eu coloquei aqui para exemplificar. Então, faz sentido termos os dias letivos aqui? Não. Precisaríamos de uma outra entidade com disciplina, curso ou uma relação entre aluno e curso para poder implementá-lo. Mas, devido ao nosso tempo, eu vou colocar aqui mesmo. Então, dias letivos vai receber esse argumento, o valor desse argumento. E em presença eu vou criar o meu vetor referente a dias letivos. Agora precisamos criar os métodos. Os métodos de aluno são presença, e aí a gente vai poder colocar verdadeiro para o dia correspondente à presença do aluno, e podemos fazer uma chamada. A chamada, no caso, é que vai colocar a presença no dia e a presença. Então vamos implementar. Primeiro vamos fazer os gets e os sets. Então, de uma forma rápida. Vamos ter ID, nome e dias letivos. Como os dias letivos eles são determinados para colocar, para criar o vetor, então, e ele já vai estar sendo utilizado, ele é solicitado aqui no construtor, então não vamos setar os dias letivos, vamos deixar apenas o get para a gente saber quantos dias letivos houve. Também vamos criar um toString para poder testar e verificar se realmente estamos fazendo a coisa como deveria ser feita. Ok, agora precisamos fazer a chamada e a presença. Chamada. Então a gente recebe um dia, que vai ser a posição do vetor, e definimos que a presença naquele dia. E aqui a gente utiliza um truque, então eu vou trocar o que estiver. Quando criamos o vetor, ele todo vai ser falso. Então quando dizemos que quando fizemos a chamada, ele troca de falso para presente. E se fizermos a chamada novamente naquele mesmo dia, ele muda de presença para falta. Então vamos colocar aqui presença dia. Ele vai mudar, chavear. A presença ele vai retornar se aquele aluno veio ou não naquele determinado dia. Então vamos colocar aqui presença, ele vai receber um dia, então vamos verificar se vamos retornar a presença naquele dia. Ok. Com isso terminamos
por enquanto, porque durante a produção do nosso programa podemos ter outras necessidades e podemos perceber que esquecemos de algo, e aí poderemos voltar para essa classe e adicionar mais um conteúdo nela. E agora vamos fazer o aluno avaliável. Vamos criar novamente agora uma classe abstrata, aluno avaliável. O aluno avaliável, ele tem a característica de possuir uma nota. Então vamos definir aqui um vetor de float para notas. Vamos solicitar o aluno avaliável, ele é um aluno. Como ele é um aluno, então precisamos definir, ele vai receber, observe que o construtor dele, de aluno, ele exige dias letivos. Então vamos solicitar os dias letivos e vamos colocar no construtor de aluno da superclasse. Aqui colocaremos dias letivos. E vamos definir e vamos solicitar também para poder criar o vetor, vamos precisar da unidade. Então, vamos solicitar quantas unidades terão esse aluno avaliável. Notas de unidades. Vamos criar aqui o toString dele. E vamos definir os métodos. Os métodos de aluno avaliável é avaliar e média. Avaliar vai receber um inteiro e um float correspondendo à unidade e à média. Public void avaliar unidade e a nota. Notas, unidade, recebe nota. E média. Média, ele vai retornar o cálculo da média. Então, temos aqui o tamanho de vetor, que é o caso as unidades. Pronto, com isso terminamos o aluno avaliável e vamos construir agora a nossa interface. Ela deveria ter somente um método abstrato de permissão que retorna um boolean, porque isso vai mudar de tipo de aluno para tipo de aluno. Então vamos criar aqui uma interface local. Então terminamos a nossa interface. E agora vamos fazer, criamos aqui a nossa base, mas ainda não temos nada concreto. Tudo isso aqui é abstrato. Não podemos nem testar aqui nossa aplicação, porque não temos como criar os objetos. Então vamos criar do mais simples para o mais complexo. Aluno Pronatec. O aluno Pronatec, vamos observar aqui, ele vai herdar de aluno e ele vai implementar local. Então, essa classe é aluno implementa local.
Então, a única coisa que ele está pedindo aqui é a regra que vai definir a permissão do aluno, e é o mais simples porque ele sempre viaja, independente de quantas faltas ele tem. E ele exige que, como aluno precisa receber os dias letivos, o aluno Pronatec ele depende do curso. Então, tem curso que vai ter 20 dias letivos ou 30 dias letivos. Ele vai precisar ser dito toda vez que for criado. Pronto, terminamos aqui o aluno Pronatec. Agora vamos fazer o aluno EAD. Aluno EAD. O aluno EAD, ele, segundo o nosso diagrama aqui, ele vai ser um aluno avaliável, mas ele não é um aluno local. Então, ele extends de aluno avaliável. Ele vai precisar ter seu construtor, que no caso dele, ele tem que receber as unidades e os dias letivos. Terminamos aqui o aluno avaliável, agora vamos fazer o aluno integrado e o aluno subsequente. Então, vamos criar aqui a classe aluno integrado. O aluno integrado, ele vai ser aluno avaliável e local. Então, teremos que estender de aluno avaliável e implementar aluno local. E então, teremos que fazer uma regra com relação à permissão. A permissão, no caso do aluno integrado, ele é calculado em cima da porcentagem de dias que o aluno frequentou, dias letivos que o aluno frequentou. Então, ele precisa ter, no mínimo, 80% desses dias letivos. Então, isso aqui vai determinar a permissão do aluno. Depois a gente faz testes para ver se está ok. Já o aluno subsequente, ele vai ter um outro comportamento de permissão. Aluno subsequente, ele também vai estender de aluno avaliável e ele vai implementar o local. Então, vamos criar aqui o construtor de aluno. Por que precisamos desse construtor dessa forma, recebendo as unidades? Não, nem precisamos. Na verdade, todo aluno integrado, ele já tem 4 unidades. Ele já começa com 4 unidades. Ele não precisa receber. Os dias letivos ele precisa. Isso varia de disciplina para disciplina. Mas as unidades, elas são sempre 4 unidades. E o aluno subsequente, eles são 2 unidades. Não pode haver mais. Isso quem diz é o meu domínio do problema. Então, eu vou aqui colocar a permissão. No caso do aluno subsequente, ele tem uma outra regra de permissão que é 60% ou mais de presença, que é para poder ter a permissão de viagem. Pronto, com isso daqui terminamos a nossa base de aplicação. Ainda não temos uma regra de negócio, porque a regra de negócio ela vai trabalhar em cima desta base. A gente vai ficar numa próxima videoaula ver a regra de negócio. Mas toda vez que terminarmos um código, a gente precisa testar para saber se ele está funcionando. Então, eu poderia testar na classe Launch, poderia, mas ela ia ficar gigante e eu teria o problema de, nos testes futuros, eu me confundir. Então, eu vou fazer classes de teste aqui mesmo na base, porque elas não vão fazer parte do nosso programa. Eles só vão participar do nosso programa enquanto estivermos desenvolvendo ele. Então eu vou aproveitar
Vamos criar aqui um construtor para ele. E eu vou aproveitar e mostrar para vocês os benefícios do polimorfismo. Certo? Aqui temos 2 alunos preenchidos. E para eu poder visualizar, eu teria que usar o sysout chamando o toString e também chamando a média e também a parte de permissão. Mas observe que esse código seria repetido. Seria exatamente igual, mudando somente a referência. Então eu vou aproveitar, então como é um código repetido, eu vou colocar ele em outro lugar. Então siga sempre essa regra. O que ele é igual, ele fica no canto, e o que vai variar, colocamos em outro. Então esse código daqui ele varia. Os dados dele, eles são sempre diferentes. Mas a parte de escrita, ela é igual. Então vamos colocar ela em outro lugar. Então vamos colocar aqui no método public void listar, e aí eu vou chamar o toString e vou receber tudo que eu vou listar, ele é baseado em aluno. Então aluno é que tem o toString que eu vou querer imprimir quando eu for listar o aluno. Então eu vou recolocar aqui aluno e vamos escrever o código que vai imprimir o texto do aluno. Aqui no final podemos já colocar, chamar listar, vamos passar o A1 e só precisamos repetir aqui embaixo, passando o A2. Se um dia eu quiser modificar essa listagem, basta mudar aqui e todas as listagens irão modificar. Muito prático. Então vamos aqui em Launch, aqui o nosso primeiro teste. Quando ele está no construtor, eu não preciso referenciar. Nem por ele estar no construtor, mas eu não vou usar esse objeto depois. Ele queria, faz o que tem que fazer e ignora. E vamos executar para ver se eu codifiquei direitinho, se tem algum erro, se eu esqueci de algo. Então observamos aqui que ele chamou aluno avaliável, certo? Faltou um detalhezinho. Em aluno avaliável, eu vou querer chamar o toString de aluno. Então aqui a gente faz super.toString e concatena, vamos tirar esse aluno avaliável aqui e vamos colocar um larguinho. Então vamos rodar novamente. Observe que primeiro ele vai chamar o da classe mãe, aluno da superclasse. Depois ele vai escrever a parte dele. Então eu estou reaproveitando o código de aluno. Então aqui temos aluno com seu ID, o nome, os dias letivos e a presença. No caso, como colocamos muitos dias com a presença, ele está colocando aqui também 120 dias de presença. E o aluno com ID 2, Beltrano, ele também tem 120 dias, está aqui a presença dele. Ok, agora precisamos testar os outros, né? O aluno testar a média, vamos fazer a média. Então, public void média, listar média. A média, ela não tem todos os alunos, ele possui apenas nos alunos alunos avaliáveis. Então, apesar dele ser um aluno, mas não temos em todos os alunos essa condição, esse comportamento. Então, vamos colocar aqui média.
média do aluno e se por acaso o aluno não fosse, o aluno integrado ele não fosse avaliável, eu não poderia enviar, eu estaria bloqueado e não poderia programar utilizando esta condição de solicitar a média de um aluno que não tem avaliação, não é avaliável. Então aqui conseguimos, temos a média de um e a média do outro. E agora vamos ver a condição de se a pessoa tem ou não, se o aluno tem ou não permissão de viajar. Então vamos colocar aqui viajar. Os alunos que podem viajar são apenas os locais. Então eu vou receber aqui um aluno do tipo local. Permissão de viagem. Se ele pode viajar. E aqui vamos chamar. Vou importar. E aqui aluno.permissão. Então ele vai dizer se é true ou false para permissão de viagem. Como eu não coloquei presença em nenhum deles, né, porque vou fazer 80% de 120, eu vou ter que colocar mais de 80 presenças. Então, eu vou deixar para testar isso no futuro. Mas podemos saber que vai ser falsa. Então, como o aluno integrado ele é local, podemos sim viajar e solicitar a permissão para esse aluno. Se outra pessoa for programar, ele só vai poder verificar objetos que tenham essa condição de assinar esse contrato e poder viajar. São alunos locais. Então vamos ver aqui como é que funciona. E permissão de viagem falsa, né, tem muita falta. E permissão de viagem também falsa, tem muita falta. Agora eu preciso testar os outros. Eu não só vou testar o do aluno integrado, eu preciso testar do aluno subsequente e do aluno Pronatec do aluno. Então temos aqui mais dois alunos, o A3 e o A4, tá? E eles têm Vou colocar esse outro código aqui para separar um pouquinho. Vocês poderem visualizar melhor. E vamos testar aqui e ver a condição. O aluno subsequente, eu posso olhar os dados dele, porque ele é um aluno, posso verificar a média, porque ele é um aluno avaliável, e eu posso verificar a viagem, porque ele é um aluno local. Então, ele aparece aqui as médias e as condições de viagem. Agora, aqui no aluno Pronatec, ele não tem condições de ter média. Eu posso listar os dados, posso verificar se ele vai viajar, mas eu não consigo calcular, verificar a média dele. Se eu tento, ele mostra que está errado porque ele não é um aluno avaliável. Isso é muito bom quando a gente está programando com várias pessoas, porque a gente impede o uso de métodos de forma inadequada. Então vamos ver aqui a situação do aluno Pronatec, aqui, Mariano de Tal, e a permissão de viagem dele é verdadeira, porque ele sempre tem permissão de viagem independente da quantidade de faltas que tem. Por último, e não menos importante, temos aqui o aluno de EAD, que ele é possível avaliar, nós podemos listar, nós podemos verificar a média, mas a gente não consegue verificar se ele vai viajar. Se eu tentar aqui, ele vai mostrar que está errado, não tem condições, porque ele não é um aluno local. E alunos locais eles não podem fazer essas viagens pedagógicas. Então, vamos fazer aqui o último teste, e temos aqui o Pedro de Tal.
Aqui ele tem 3 unidades e a média dele é pronto. Isso daqui ele é a base da nossa programação. Ele utiliza classe abstrata, ele utiliza interface. Vocês não precisam fazer, cada pessoa da equipe não precisa fazer uma classe abstrata por si. E também não precisa fazer uma interface por si. Ele tem só que diferenciar, ele tem que ter uma lógica. Ele tem que tem que fazer sentido, como temos 4 tipos de aluno, certo? E o aluno EAD, ele é um aluno avaliável, mas ele não viaja, ele não possui essa interface. O aluno integrado tem. O aluno Pronatec, ele é um aluno, é um local, mas ele não é avaliável. Então, ele tem que fazer sentido e tem que utilizar de forma inteligente classe abstrata, herança e interface. Ok? Então, nos vemos na próxima aula. A próxima aula, aí sim, que vai ser exceções e vamos ver alguns probleminhas vamos resolver alguns probleminhas que esse projeto tem. Então, até lá.